O último componente que iremos explicar nessa aula é o servomotor. O que é um servomotor? Um servomotor é essencialmente um motor elétrico rotativo que possui um sensor de posicionamento acoplado. Esse sensor permite o controle extremamente preciso da velocidade, aceleração e posição angular do motor. Este componente pode funcionar tanto com corrente contínua quanto com corrente alternada, oferecendo flexibilidade em várias aplicações eletrônicas. O servomotor é amplamente utilizado em uma variedade de setores, incluindo sistemas de coordenadas e braços robóticos, drones, automação industrial, máquinas diversas, aeromodelos de helicópteros e aviões. Além disso, ele desempenha um papel crucial em setores como aeroespacial, agrícola, defesa, médica e muitos outros campos de alta tecnologia. Agora, vamos entender como um servomotor é controlado. Ele recebe um comando por meio de um sinal PWM que determina a posição do motor em graus. Esse sinal varia em largura de pulso, normalmente de 1 microsegundo a 2 milissegundos, para controlar o movimento do servomotor. Todos os modelos de servomotores pulso e direção possuem, no mínimo, 3 fios de conexão. O primeiro fio fornece o sinal de pulso modulado, o segundo indica o sentido da direção e o terceiro é a referência do sinal. Quando o motor recebe o sinal de pulso, ele é convertido em um nível corrente contínua, que controla o posicionamento do motor. Se houver uma diferença entre o sinal do pulso recebido e o nível de corrente contínua, o motor girará até que o sinal se iguale a zero. Se não houver diferença, o motor trava, mantendo-se na posição selecionada. Agora iremos fazer uma simulação. Vamos ver um exemplo prático de como controlar um servomotor utilizando o Arduino. A gente usará a biblioteca servo.h para facilitar o controle do servomotor. Então, vamos ao Tinkercad para fazer o nosso projeto. Então aqui, como sempre, a gente irá ter o nosso Arduino e a protoboard e pegaremos o microservo. Vamos rotacionar ele para ficar horizontalmente para conseguir ter uma visualização melhor. A partir daqui a gente puxará o primeiro fio para a gente conectar o sinal, a porta 6 PWM. Agora a gente pegará o fio do meio e a gente conectará ao nosso polo positivo. Após isso, a gente conectará o terceiro fio ao nosso polo negativo, que é o terra. Depois disso, é necessário que a gente conecte esses polos ao nosso Arduino. Então puxaremos um pino ground e conectaremos a coluna negativa. Então puxaremos um fio no pino 5 volts e a gente conectará a coluna positiva. E assim a gente já terminou o nosso componente eletrônico. Agora irei explicar para vocês o que está acontecendo no nosso código. O nosso código ele começa incluindo a biblioteca servo.h, que é necessário para manipular o servomotor. Em seguida, ele cria um objeto servo chamado servomotor e define o pino ao qual o servomotor será conectado com o pino 6, que aqui está mostrando. É importante notar como o pino deve ser um pino PWM, pois os sinais PWM são essenciais para controlar a posição exata do nosso servomotor. No método setup, a gente colocou o servomotor ao pino 6 usando a função servomotor.attach. Isso prepara o servomotor para receber os comandos do Arduino.
Agora entrando no void loop, a gente tem um loop onde faz o servomotor girar de 0 a 180 graus em incrementos. A cada iteração, o código define a posição do servo usando o servomotor.write, onde esse i varia de 0 a 180. Após cada posição, o programa aguarda 30 milissegundos para que o servomotor atinja a nova posição antes de continuar para a próxima. Quando o servo atinge 180 graus, ele retorna à posição 0. Após isso, o programa espera 2 segundos antes de iniciar novamente esse ciclo de movimento. Esse processo de girar o servomotor de 0 a 180 graus e depois voltar para 0 grau é repetido continuamente enquanto o Arduino estiver ligado. Então, se a gente apertar aqui em iniciar simulação, a gente conseguirá ver isso sendo feito. Como vocês podem ver, o nosso servomotor ele vai girando até chegar em 180 graus e ele voltará à posição 0. E depois ele esperará 2 segundos para continuar executando essa instrução novamente. Então, esse foi o componente eletrônico, o projeto eletrônico que a gente fez com o servomotor. Espero que vocês tenham entendido como a gente consegue usar o nosso servomotor para fazer muitos outros projetos. E espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula. Então, agora a aula termina aqui. E a última coisa que eu queria passar para vocês seria o nosso desafio. Então, qual é o desafio que a gente vai propor para vocês? Neste desafio, você deve controlar um servomotor utilizando um potenciômetro. O objetivo é fazer com que o servomotor realize uma rotação suave. Quando o servomotor atingir a rotação máxima ou mínima, o buzzer emitirá um som rápido em uma frequência específica. Então, esse é o desafio que espero que vocês façam para que vocês consigam realmente entender como que é a conexão dos componentes eletrônicos ao Arduino e como que vocês se sentem programando um código para ver o Arduino funcionando. Então, agradeço a participação de todos vocês, a atenção de todos vocês e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado. Esse é o nosso time e me despeço aqui. Obrigado.